Bom, e nesse espaço, conversando sobre contabilidade, recebemos o Sérgio Figueiredo Moraes. Serginho, como é que está? Prazer em vê-lo. Parabéns aí, eu tenho recebido muitas manifestações das pessoas que têm assistido esse espaço aqui e têm clareado muito essas questões que dizem respeito à contabilidade, à questão do imposto de renda e tal. Mas, antes de nós falarmos sobre o imposto sobre circulação de mercadorias, aliás, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, aqui, o ISSQN, que é um imposto municipal, temos um recado a nível federal, né, esse do imposto de renda, não é isso? Exatamente. Eu gostaria de transmitir, digamos, um pedido de uma telespectadora que assiste, né, o teu programa, né, para fazer uma chamada para os contribuintes do imposto de renda que ainda não fizeram, digamos assim, a sua entrega, né, que existe mais ou menos ainda 1/3 de contribuintes que não fizeram a entrega, e se tiverem imposto a pagar e não utilizaram o benefício do desconto padrão, que destinem 3% a título do seu imposto devido para o FUNCRIANça. O contribuinte vai pagar o mesmo valor, somando as guias vai ser o mesmo valor, então ele não tem nenhum prejuízo. A única coisa é que, em vez de pagar numa única guia, ele vai pagar em 2 DARFs diferentes. Assim, essa destinação para o FUNCRIANça, a gente tem certeza que alguma coisa de útil há de ser feito com esse imposto, e não como muitas vezes o governo, né, por questão de má gestão, né, acaba então não tendo o resultado que se queria que o imposto fosse efetuado. Então, esse imposto indo para a vala comum praticamente, né? Esse é o grande problema, né? Exatamente. Então, o fundo cresceu. Então, que não tem, porque o pessoal pode fazer a declaração de imposto de renda até o dia 30, né? Sim, e agora até o dia 30, meia-noite. Tá certo. Bom, Sérgio, me diga uma coisa. Vamos falar sobre o imposto municipal, que é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O que é o ISSQN, para quem não sabe? Muito bem. Essa sigla, né, que é o ISSQN, é como tu já disseste, né, é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. E é um imposto que, arrecadado, vai para o município, o município de cada um. Então, esta é a destinação. Como o ICMS é um recurso que vai para o Estado, esse recurso, no caso... Municipal. É municipal. E qual é o fator gerador do ISSQN? O fator gerador é justamente a prestação de serviço, né? E, então, envolve todas as atividades de prestação de serviço, mesmo que elas não constituam, digamos, a atividade preponderante da empresa. Por exemplo, uma empresa que tem comércio de eletrodomésticos e também tem consertos de eletrodoméstico. Por menor que seja a participação na parte da manutenção, na verdade, cada imposto será pago pelo seu desempenho, pela sua atividade. E onde é que é devido o ISSQN? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela tem sede, foi criada em Esteio, por exemplo, mas eu atuo em Porto Alegre, onde é que é devido esse imposto? Muito bem. De modo geral, o recolhimento é devido naquele município onde a empresa está estabelecida. No meu caso, seria Esteio, né, que eu citei. Isso, né, seria Esteio, então, seria lá naquela localidade. Dependendo da atividade, poderá ser, então, pela legislação, a Lei Complementar número 7 de 73, estabelece que algumas atividades têm que ser pagas no município que estivesse prestando o serviço. Mas são casos específicos, por exemplo, como instalação de andaimes, de palcos, né? Construções, no caso também a parte, por exemplo, de exposição e feiras, né? Isto é devido, mais alguns outros tipos de atividade, essas são devidas na localidade prestada, independente da empresa ser, por exemplo, em Esteio, ela terá que pagar em Porto Alegre. Independente da origem da empresa, ela paga onde ela faz o serviço. Exatamente, mas, por exemplo, as outras atividades, que são a grande maioria, é pago na localidade. Na localidade seria de origem Esteio, no teu exemplo que tu comentaste. Bom, Sérgio, outra coisa, o que é a Sociedade de Profissionais para o ISSQN? Muito bem. A prefeitura... ela entende que, por exemplo, que o profissional, por exemplo, um contador, um advogado, um médico, né, poderia fazer o recolhimento do ISSQN não pelo faturamento, e sim por uma taxa fixa pelo número de profissionais que foram utilizados que deram aquele faturamento. Essa taxa fixa, ela é 35 UFMs. Ela está mais ou menos em torno de 281,01
reais por profissional. Então, muitas vezes, vale muito a pena para a empresa pagar essa taxa fixa, né, do que pagar pelo faturamento, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser analisado com muito carinho, essa situação. O que ocorre é que, para ser sociedade profissional, tem que atender determinados requisitos, né? Ela não pode ser, por exemplo, uma sociedade, participar de uma outra sociedade, também não pode ter no seu quadro de sócios uma outra empresa que participe nela, né? Ela tem que ser de profissionais da mesma atividade, por exemplo, o contador teria que ser contadores, né? No caso, para fazer essa sociedade. O engenheiro teriam que ser engenheiros, né? Então, tem que ser um profissional qualificado. Nem todas as atividades profissionais autônomas estão elencadas. Existe na legislação 30 e poucas atividades que podem ser enquadradas nessa situação. Por exemplo, um médico e o enfermeiro pode ser, já o técnico em enfermagem não poderia ser, né? Então, é muito importante que se verifique quem pode fazer parte daquela sociedade. Perfeito. Né? E qual é a alíquota do ISSQN? Ainda, só comentando sim. Um complemento dessa situação, é muito importante alertar que a Prefeitura está, por exemplo, notificando, né, muitas sociedades de profissionais, se na constituição da empresa, no contrato social, consta limitada, o termo limitada. Eles estão interpretando que, se é limitada, então não tem aquela irresponsabilidade limitada que um profissional liberal deveria ter. Então, consequentemente, eles estão entendendo que ela deveria pagar pelo pelo faturamento e não pelo número de profissionais. Porque ela vê que, nesse ponto, é mais vantajoso para o contribuinte, a sociedade profissional, do que pagar pelo faturamento. Então, ele está vendo uma maneira de arrecadar. Então, é importante que, se alguém tem esse termo limitada, procure modificar, porque vai dar problema. Tá certo. E a alíquota do ISSQN? Muito bem. Por determinação federal, a alíquota, por exemplo, a mínima tem que ser 2% e a máxima tem que ser 5%. Não pode passar dessa situação. Cada município, por exemplo, poderá conceder alguma alíquota diferente. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o representante comercial, ele paga 2%. Já a grande parte das atividades, a maior parte das atividades, o percentual é 5%. Né? O corretor de imóveis, por exemplo, é 3%. Né? Então, é muito importante, essa é uma liberdade de cada município, que estabelece uma lei específica para atender determinadas reivindicações que possam existir. Tá certo. Obrigado pelos esclarecimentos, Sérgio Moraes. Sérgio Figueiredo Moraes. Um abraço, até semana que vem, quando voltaremos aqui no espaço conversando sobre contabilidade.